Hoje no programa Na Livraria, nosso convidado, nós vamos conversar com Hans. Ele é artista plástico, pesquisador, historiador e na sequência mais um momento com Luiz Escolto, falando sobre as delícias do vinho e como sempre as indicações de Aline Cravo. Não saiam daí, voltamos em seguida. Estamos conversando com o professor, pesquisador e artista plástico Hans. Seja bem-vindo ao nosso programa, Hans. Muito obrigado, Milani, pelo convite. É muito bom, Hans, ter um artista do seu nível e principalmente um pesquisador para nós dialogar sobre a arte. E eu gostaria que você falasse um pouco desse seu portfólio aqui. Você tem uma série de coisas aqui, seria muito interessante mostrar para o nosso telespectador. Bom, eu tomei conhecimento da possibilidade de executar um painel no Teatro Municipal de Marília, que está em reforma. Isso foi uma coincidência numa visita a familiares aqui na cidade. E eu fiquei impressionado pelas condições técnicas que surgiram. É um painel de 11 metros por 2,20 metros de altura. Quer dizer, para mim é um desafio artístico. Isso foi através da Secretaria de Cultura que você chegou até o interior da reforma do teatro? Porque eu me tinha dirigido à Secretaria da Cultura com a intenção de realizar uma exposição das minhas obras em Marília. Então aí foi a primeira indicação da sua loja, do nosso espaço. Do Espaço Milani, que depois foi confirmado pelo vice-prefeito, Sr. Sérgio, que é o único lugar em Marília de realizar essa exposição seria no Espaço Milani. Eu fico muito contente dessa reação através da Secretaria da Cultura e o nível de artista que é você. Começando aqui mostrando essa série de trabalhos, por exemplo, fala um pouco sobre esse portfólio aqui. Você veja, o meu slogan de vida não é só artístico, é sempre ao eternamente sublime, verdadeiro e belo. Eu acho que isso é a essência da nossa vida, da nossa existência. Então isto eu transportei também para as artes plásticas. Particularmente esse painel aqui, ele tem mais de 4 metros por 2 metros de altura. Essas borboletas representam as almas dos índios falecidos da área do Xingu. Quer dizer, o índio acredita, assim que a pessoa parte para outras dimensões, a alma se transforma em borboleta azul. E essa borboleta azul tem que viajar, voar pela floresta até encontrar o paraíso xinguano. Então o que eu representei aqui, essa borboleta em particularmente, é a alma de um cacique muito, muito meu amigo, que faleceu de câncer. Porque muita gente acredita que os índios não têm essas doenças. Tem do mesmo jeito, não tem por onde. Ele teve tratamento em Brasília, em Goiânia, mas não houve solução. Então, em homenagem a este cacique, eu pintei esse painel, que eu acho é uma das grandes particularidades. Eu pinto o que eu quero, não o que o público exige. Quer dizer, o que eu sinto, eu expresso em tela. Então, essa homenagem, eu pintei com toda a alma de convicção, porque eu conheço a mitologia dos índios. Quer dizer, bem diferente de um pesquisador, etnólogo, antropólogo, eles estudam o índio como objeto,
quanto mede, quanto tem, não entra na alma desse povo, que é muito, muito interessante. Isso ensina a nós uma filosofia de vida. Eu percebo que você foca muito a figura humana. E você dá ênfase a esse trabalho com os índios. De onde vem essa pesquisa? Essa vontade de buscar muito difícil a história? Nem eu posso explicar exatamente. Eu sei que ainda quando na Alemanha, com 10, 12 anos, eu lia muito sobre os incas. Quer dizer, uma paixão que nasceu não sei de onde. Isso se estendeu ao índio brasileiro. Quer dizer, quando eu cheguei aqui, e depois de ter as primeiras aulas de história, quando se dizia que o índio brasileiro era pelado, não tinha cultura, e eu nunca acreditei nisso. Tanto que eu parti para a pesquisa de demonstrar e documentar que o Brasil tem um passado fantástico de culturas desenvolvidas, só que desapareceram, mas que tem vestígios. Eu fui atrás desses vestígios e localizei em diversos pontos do Brasil documentação fantástica. E eu escrevi, além de outros livros, um próximo que, se Deus quiser, vai ser lançado, se Deus quiser, no ano que vem, Encantos do Brasil, 60 anos viajando pelo Brasil. Quer dizer, então, esse livro reúne as pesquisas. O livro é escrito de uma forma jornalística muito leve. Eu inclui aventuras, permanência em diversas etnias indígenas. Quer dizer, não é um tema... Como é que eu vou explicar? Isso tudo ilustrado tudo com a sua obra. Exato. Já que você está falando da arte, vamos saber, você nasceu na Alemanha e veio para o Brasil com quantos anos? 13 anos. 13 anos. 13 anos. Foi morar em São Paulo. A princípio a moradia sempre foi São Paulo. Aí você estudou em São Paulo? Estudei, me formei, mas nunca exerci a profissão. Essa veia artística falou mais alta. Desde porque... pequeno, desses 2 anos, a forma de expressão sempre foi o desenho, ou a pintura. E você tinha em mente sempre isso que você acabou de dizer, a sua obra sempre focar as histórias, né, a figura humana, e tudo isso com muito sentimento. Eu gostei quando você disse que você não pinta o que o povo quer, mas sim o que a sua alma pede. E eu tive a felicidade, olha, eu trabalhei 35 anos em publicidade e marketing, quer dizer, em algumas empresas multinacionais, como gerente de propaganda, e depois formei minha própria agência de propaganda, que eu, 20 anos atrás, quando tinha o auge da indústria, principalmente a indústria alemã, tinha muitas empresas médias e pequenas, cujos diretores não falavam português. Eu era um dos poucos publicitários em São Paulo que dominava o alemão sem problema. Então foi um gancho, um nicho de mercado que eu explorei durante muitos anos. Até o plano Collor. Um pouco antes eu senti que a vaca vai para o brejo. Aí o que eu fiz? Eu passei a agência para os meus funcionários. Entendi. Quer dizer, e se dedicou totalmente à arte a partir dessa época? Ainda fiquei como superintendente de um instituto teuto-brasileiro de intercâmbio cultural. E chegou o momento de me aposentar, aí conheci a minha esposa, que é marilhense, e a ideia original era se mudar para Marília, só que ainda não aterrissamos. Quer dizer, por enquanto estamos em São Roque. Mas do jeito que estão indo as coisas, quem sabe em breve nós estaremos aqui. Seria muito bom para a nossa cidade. Mas quando você falou no painel aqui do nosso Teatro Municipal, que é um espaço que você já enxergou isso como uma oportunidade do próprio marilhense, né, ter a sua história no saguão de um teatro. Mas você tem algo muito valioso. Por exemplo,
Esse aqui é um painel que você está... Em que lugar que você fez esse painel? Esse painel, um rápido histórico, foi uma encomenda da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, do consulado, a embaixada alemã de Brasília, por ocasião da visita do presidente, ou então o chanceler alemão, o Schröder, anos atrás. Então aqui estou representando a presença germânica, ou alemã, no Brasil. Quer dizer, começa com a parte histórica, passa por Dom Pedro II, Márcio, os grandes pesquisadores, e aqui focalizei a indústria e as principais realizações. Tanto, inclusive, tem a Vale que está mencionada, aqui a indústria química, a indústria automobilística, para mostrar que tudo isso aqui, o Brasil realmente foi integrado num sentido positivo. Esse painel hoje está no Senado. Depois foi doado pela Embaixada Alemã ao Senado. Eu não sei em que lugar está no Senado, mas Federal em Brasília. Foi em algum lugar. E algo semelhante você quer fazer aqui, só que aqui você tem a possibilidade de fazer algo maior, que em questão de espaço. E qual seria a medida desse espaço que você enxergou essa possibilidade no Teatro Municipal? Veja, 11 metros é mais que o dobro. Esse painel tem 6 metros. 6 metros. Quer dizer, então eu tenho possibilidade de mostrar pequenos detalhes que, por enquanto, o primeiro estudo que apresentei a Thaís, a secretária da Cultura, foi baseado em 2 livros que eu comprei na sua loja aqui. Agora, hoje à tarde, nós teremos uma reunião com o Conselho de, acho que Cultura. E o patrimônio de Marília. Registros históricos, né? Isto. E, aliás, eu já mostrei rapidamente esse painel. Houve, assim, eu diria, um apoio muito grande, inclusive por parte do vereador. Então, hoje vou colher vários elementos verbais ou então fotográficos que existem no arquivo. Então o painel vai representar Marília antiga, começa com os dinossauros, os índios Caicã, e depois vai indo até a atual situação. Você quer registrar como se fosse aqui, esse mesmo alguma coisa parecida. Começa com os dinossauros, vem com as personalidades da época, por exemplo, a fundação da cidade, começar por lá. Inclusive... E todos esses personagens registrados nesse painel de 11 metros de comprimento por 2,20 de altura. 2,20 de altura. E toda a história das indústrias, de toda, por exemplo, a TAM, que registrou aqui uma história, o nascimento praticamente. O Bradesco. Né? O Bradesco, as indústrias que fizeram... marcaram época, né, de progresso. Tudo isso estará nesse painel. As universidades, né? Principalmente a Unimar, que também já tive oportunidade de visitar. Eu acho que isso enriquece, torna quase um perfil desses 85 anos. É uma rica oportunidade de um artista do seu nível se interessar por isso na nossa cidade. Por quê? A partir do momento que você registra a história da nossa cidade, extraída de livros, escrito por escritores da nossa cidade, e o longo dessa história, que você vai começar lá na fundação, não é isso? Agora me diga uma coisa, essa técnica que você usa, essas técnicas que... O segredo do sucesso do artista está no produto, no material que ele usa. Claro. Só para o nosso telespectador ter uma noção e também chamar a atenção aí dos nossos administradores, porque já que está em reforma o nosso teatro, seria muito importante os nossos administradores, até o prefeito, todo esse sistema que cuida da arte da nossa cidade, que você falasse quantos anos dura uma obra sua, pintada no Teatro Municipal. Então, veja,
Em termos comparativos, vamos pegar uma obra do Leonardo da Vinci, até hoje perdura. E as nossas, não a técnica, o material que nós usamos hoje em dia é muito mais duradouro que as tintas usadas, muito superior. Naquela época, então, cada artista tinha ele mesmo fabricava a tinta, ou tinha alguém que fabricava. Então, era segredo profissional. E eles usavam muito material orgânico. Isso, quer dizer, se durou 500 anos... Não acaba nunca. Mas essas tintas que eu uso são todas acrílicas, inorgânicas. Se não, as telas ou os desenhos, se não pegar fogo... É para a eternidade, então? Praticamente que sim. Então, o custo disso, ele se dissolve durante todos esses anos e a história fica marcada para sempre, né, Hans? E você vai registrar algo que é interessante para a nossa população, para a nossa região, para os estudantes, para as universidades, as escolas. Porque o que eu percebo, esse movimento cultural nosso chama a atenção de quem? Das escolas, seja ela municipal, seja ela particular. Eles querem visitar. Para você ter uma base, nós temos aqui a obra do Brasa Leste, na qual eu te mostrei, Sim. que é um artista que nasceu, tem a idade da nossa cidade. E as obras de Brasa Leste, já nós temos um agendamento das escolas que querem vir conhecer as obras, né? E tirar foto ainda, porque ele está com 86 anos, com esse artista. Você percebe o significado da obra, do que você está pensando em fazer para a nossa cidade? Não, sem dúvida nenhuma. E eu diria o seguinte, poderia se pensar como essas reproduções aqui desses painéis, tanto da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, que foram impressos não sei quantos mil que estão circulando. Esses painéis, eles circulam. Circulam como devido à explicação. Divulgação. Esse aqui da Revolução de 32, pelo Instituto Histórico Geográfico esse aqui, de São por exemplo, Paulo. Isso aqui é um outro painel. Um outro painel também. Ele de está 6 onde? metros, no Instituto Histórico Geográfico de São Paulo. São Paulo. Então você é um artista já bastante conhecido nesse movimento de grandes painéis, de registro de histórias. Dessa parte, eu diria que sim. Durante toda essa trajetória Sim, sua, você sim. buscou a história. Portanto, você gosta de ser chamado como pesquisador. Fala um pouco do pesquisador. O pesquisador, quase em todas as viagens, porque a diferença do meu trabalho é que eu viajo, eu vou em campo. Eu viajei pelo Brasil 450 mil quilômetros, daí para mais. Quer dizer, nunca anotei isso assim na ponta do lápis, mas pelo menos isto. Então eu faço duas atividades. Uma vez porque eu me encanto com as paisagens, as pessoas que encontro, e ao mesmo tempo tudo que é pré-histórico, quer dizer, tudo que ocorreu antes do Sr. Cabral vir ao Brasil. Então tem os peabirus, são as antigas trilhas, dizem incaicas, mas eu contesto que não são incaicas, tem uma vida pré-histórica de 15 mil anos, pelo menos. Eles convergem para Tiwanaku, no altiplano na Bolívia. Tem uma curiosidade, um objeto, infelizmente não trouxe, foi uma falha minha, que um grande amigo, pesquisador, que trabalhou muitos anos comigo, Luiz Carlos Tibiriçá, linguista, arqueólogo, nós encontramos é um machado de cobre, sobre o qual está soldado uma cabeça de touro de latão. Então são duas curiosidades. Primeiro, latão é uma liga metálica desconhecida nas Américas. E a técnica de soldar latão em cobre é outra complicação. Até hoje é muito difícil. Então, quem produziu esse machado
com certeza não foi nenhum índio sul-americano ou americano de uma forma geral. Eu tive a curiosidade que tem muitos amigos na USP. Nós pedíamos fazer análise do carbono 14, do cabo, que foi datado em 1500 anos. Está aí um pouco a mais, um pouco a menos. E foi identificada a madeira do cabo, que é do Pantanal Mato Grossense. Então isso prova que esse é possivelmente o segundo ou terceiro cabo, não é o cabo original. E eu fui mais longe, eu descobri que o minério de cobre usado para fazer o machado, a origem é a jazida do Rio Tinto, na Espanha. Então, tudo leva a crer, não leva a crer, prova que esse machado veio importado em 1500 anos ou 1000 anos, ou mais antes dos ibéricos, vamos dizer assim, descobrirem, entre aspas, o Brasil. Então, a profundidade das suas pesquisas é muito interessante, porque você tem nesse projeto seu, para a nossa cidade, esse objetivo. Sim. Tanto é que você fez alguma coisa interessante. Aqui, por exemplo, você fez aqui os cavalos, né? Retratando o quê? O comércio da cultura, fala um pouco sobre agropecuária. A agropecuária da região, seria isso. E como obra de arte não é um objeto de pesquisa, então eu tenho que cuidar um pouco também a parte visual. Mas, quer dizer, eu acho que o cavalo é uma boa representação da parte agropecuária. Principalmente nesse momento, né, que estão investindo muito nessa área. Agora aqui você vem com um paisagismo, retratando o que para a nossa região também, você tem algo sobre? Antes de tudo é bananal e no próximo que é o café. Bananal. E é o café. O café, porque a nossa região, como você bem sabe, durante muitos anos foi a capital do café. E nós temos muitas lavouras ainda de café aqui na região. Então você, através dessa pesquisa sua, você quer retratar algo para essa exposição que nós vamos fazer aqui. E o tema, eu volto a repetir, ao contrário do enfoque que eu sempre ponho, Encantos do Brasil, vai ser Encantos de Marília. É uma exposição. Encantos de Marília, um tema. É um tema que vou explorar apenas temática regional. E aqui você registra bem a agropecuária, exato, com o gado, que hoje é um patrimônio, é um grande investimento do Brasil. E também da região. E da região também. Então, Hans, foi muito bom conhecer um pouco do artista alemão que veio para São Paulo com 13 anos e agora está quase com a intenção de vir para a nossa cidade. É capaz, é bem capaz. Mudar para a nossa cidade, mas antes enxergou ali no Teatro Municipal a possibilidade de registrar a história da cidade numa das paredes, né, do saguão. Isso. Realmente eu fiquei muito contente com a sua visita. Eu que e agradeço. Também nós estamos já, a partir de hoje, trabalhando a exposição que vai acontecer em novembro aqui no Ponto Milani, na nossa Galeria de Arte, com as suas obras, e nós vamos desenvolver até lá todo o marketing, toda a divulgação, que o marilhense ter a possibilidade de ver as suas obras e conversar com você, tirar foto com você. Será muito bom para a nossa cidade, Hans. Olha, se concretizar o que na semana passada, eu fui procurar o Consulado Geral da Alemanha em São Paulo, que é responsável pelo Estado. E provavelmente a gente vai ter o patrocínio da vinda de um quarteto de cordas de altíssimo nível, patrocinado, digamos, pela Alemanha, no caso, que eles descobriram a minha existência e estão montando um pouco o marketing da Alemanha sobre o meu trabalho. Nossa, que bom. E nós ganhamos esse presente. Foi muito bom conversar com você. Muito obrigado. Mário, muito obrigado. Conversamos com Hans, o pesquisador, o professor
o artista, que em breve vocês vão conhecer toda a sua obra aqui no Ponto Milani. Eu sou a Aline Cravo e estou aqui para falar dos livros mais procurados e dos best-sellers. Hoje vou falar de vários lançamentos. Vou começar com o livro Correr, do Drauzio Varela. Esse livro é para espantar o sedentarismo. O médico fala sobre sua vida na maratona, como ele corre, tem algumas dicas bem bacanas para quem está querendo começar também e fala da história das corridas. Bem bacana.
não pode cuidar do corpo, tem que cuidar da alma também. E é por isso que nós temos aqui o livro 10 Mandamentos mais um. Esse livro vai falar dos 10 mandamentos, aqueles mesmos que foram trazidos por Moisés. E o autor vai falar um por um. Como a nossa sociedade hoje em dia não está muito ligada na espiritualidade, ele faz uma proposta de mais um mandamento. Qual será? Outro livro que foi muito aguardado também foi o Só por Hoje e Para Sempre, do Renato Russo. São diários do próprio cantor, que ele fez enquanto esteve alguns tempos numa clínica de reabilitação. Tem manuscritos originais com mensagens de esperança para o futuro. Muito bacana para você que, assim como eu, é um super fã dele. Um livro que também foi super esperado é o Não Se Iluda Não, da Isabela Freitas. Esse aqui é a continuação do Não Se Apega Não e vai narrar a sequência da história. Agora, ela com um namorado novo tem que tomar cuidado para não se iludir e deixar o importante de lado. E para finalizar, eu quero falar da nossa revista Milani Store. Essa é a 19ª edição e na capa a gente tem Brasalécio. Será aberto a galeria oficial dele. A revista ainda traz muita música, dança, bastante cultura direto para você. Eu fico por aqui. Meu nome é Aline Cravo e espero vocês no próximo programa. Mais uma vez, as indicações de Aline Cravo. Sempre os best-sellers, os sucessos mais vendidos. E como sempre, o nosso sommelier falando das delícias dos vinhos nacionais e importados. E o nosso entrevistado. Quantos projetos, quantas histórias, quantos movimentos culturais. Mas eu quero chamar a sua atenção para o nosso site, milani30horas.com.br. Agradeço a sua audiência e convido você para a próxima semana, mais um programa aqui na Livraria. Uma chalana bem longe se vai, navegando no